O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde. Hoje, dia 25 de setembro de 2017, e você está assistindo o programa PM e a Comunidade. O nosso programa hoje está cheio de pessoas importantes, pessoas que fazem toda a diferença no campo da segurança pública. Entrevistaremos no primeiro bloco a doutora Fernanda Erbella, titular da 2ª Delegacia de Turismo, com base no aeroporto de Congonhas. No segundo bloco, entrevistaremos policiais do Comando de Policiamento de Trânsito. Hoje, dia 25 de setembro, comemoremos o Dia Nacional do Trânsito. E no terceiro e no último bloco, conversaremos com policiais militares do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, sobre uma belíssima ocorrência onde tiveram uma participação exitosa. Vamos começar então o programa conversando com a doutora Fernanda Erbella. Muito boa tarde, doutora Fernanda Erbella. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Nós preparamos essa entrevista para os nossos telespectadores e a sua história profissional mostra a marca da mulher determinada no campo da segurança pública. Quantos anos de Polícia Civil? Esse ano eu completo 20 anos de Polícia Civil. Eu ingressei como investigadora de polícia e já há 16 anos eu sou delegada. Se puder contar para as pessoas que nos assistem sobre a sua história profissional, quais foram as coisas que mais lhe marcaram ao longo da carreira? E se puder também falar um pouquinho sobre um livro de sua autoria sobre algema e a dignidade da pessoa humana. Então, começou como investigadora, muito jovem, penso eu, porque ainda é muito jovem, né? Como é que foi a construção da sua trajetória na Polícia Civil? Eu ingressei como investigadora de polícia em 97, enquanto eu ainda cursava Direito. E eu posso falar que eu exerço a profissão que eu sempre sonhei. Então, era um sonho que eu persegui esse sonho e consegui. Então, os dias são mais leves para quem gosta do que faz, né? Eu, nas férias, sinto falta da delegacia, sinto falta do trabalho. Eu, como investigadora, eu já fui me preparando para o concurso de delegado, então sempre me envolvendo nas matérias. Quando ingressei no concurso como delegada, passei 9 meses na academia de polícia. E ingressou na Cadepol para ser delegada com quantos anos de idade? Com 23. 23 anos. Ou seja, 4 anos de exercício como investigadora. Como investigadora, exatamente. Então, no 5º ano da faculdade, eu já fui me preparando para o concurso, fazendo junto o cursinho preparatório para concurso. E no primeiro concurso eu consegui êxito e passei para o concurso de delegada. Desde então, eu venho me aprimorando, consegui fazer alguns cursos fora, né? Então, eu tive a honra de ter sido convidada, é a primeira delegada mulher brasileira a fazer o curso no FBI. Fiquei 4 meses na academia em Virgínia, nos Estados Unidos. O National Academy. National Academy. E fiquei por 4 meses lá e foi uma experiência maravilhosa. E desde então fiz curso em outras polícias do mundo também, conhecendo, trazendo o que a gente pode aplicar aqui de melhor, né? Então, tive oportunidades muito proveitosas na minha carreira. Uma delas, o senhor fez parte, né? Eu tive a honra de ser a representante da Polícia Civil a fazer o planejamento e a parte operacional. Eu comandei a parte operacional também da Copa do Mundo. É verdade. Né? E nós vivemos uma experiência que não se repete. Isso muito interessante para a carreira também, foi uma experiência marcante. E já falando um pouquinho sobre esse conhecimento internacional, as polícias, principalmente analisando a polícia civil, fora do Brasil, elas são muito melhores do que a nossa polícia no Brasil? Comparando-se na parte investigativa, a função da Polícia Civil, acho que ela se diferencia em 2 pontos, né? Um, investimento. Então, os equipamentos, o uso da tecnologia é muito melhor, né? Então, hoje ainda temos alguns procedimentos que ainda são em papel, não são tecnológicos, e lá totalmente informatizado, então essa diferença. E a segunda que eu vejo, coronel, é que aqui o nosso sistema jurídico, ele é extremamente garantista.
Então isso faz com que para uma investigação, a gente percorra uma trilha de investigação, eu tenha muitos entraves. Eu tenho muitos entraves de sigilo, de buscas, e lá é tudo muito rápido. O policial na frente do seu computador, ele consegue obter dados que facilitam a investigação, que a tornam muito célere, que aqui nós dependemos de muitos dados. O banco de dados, ele é absolutamente integrado e ele é compartilhado. Exatamente. O que permite que o policial na investigação, ele conheça as várias informações sobre o cidadão ou sobre um determinado crime. Exatamente. Aqui temos vários sigilos que amparam o cidadão, mas acabam prejudicando a investigação, porque temos que muitas vezes solicitar a ordem judicial e isso demanda um tempo, então quando volta já o criminoso não pode ser encontrado, então é uma dificuldade. Eu assisti uma das suas entrevistas e a senhora falou sobre o sistema de persecução criminal brasileiro ser muito garantista, ou seja, a pessoa só é considerada culpada depois que ela esgotar todos os recursos processuais. Como é que a senhora enxerga isso do ponto de vista da justiça? Eu, até pela própria formação de delegado de polícia, nós somos os primeiros a respeitar os direitos humanos. A gente só prende uma pessoa porque essa pessoa violou os direitos humanos, violou direitos fundamentais de uma pessoa, direito à vida, direito à propriedade. Então, nós somos garantistas. Mas eu acho que o Brasil, na sua posição jurídica, tem que se posicionar de que lado quer estar. E eu estou sempre do lado do bem. Eu acho que aquele que infringiu a lei, aquele que cometeu um crime, ele tem que pagar por aquilo. O direito dele deve ser respeitado, Perfeito. Mas o direito do cidadão de bem também. E o seu livro, a algema e a dignidade da pessoa humana. De que maneira a senhora construiu esse livro, que é um livro que chama muito a atenção? Porque a ferramenta policial, né, a algema, é uma ferramenta restritiva de direitos, Sim. do direito à liberdade, né, e a dignidade da pessoa humana, que é um princípio normativo que rege o direito internacional, o direito humano. Como é que a senhora abordou a questão do uso da algema no seu livro? Então, o uso da algema ele é bem controvertido hoje, mas quando eu comecei a estudar o uso de algemas, que foi em 2001, eu era bem nova como delegada, e eu me lembro que o investigador ligou, falou, doutora, estou aqui com o homem que eu estava buscando, leva algemado ou não? E eu tinha 1 minuto para decidir, vai algemado, não posso, e não havia nada, legislação, nada que me desse um amparo legal. Isso me levou a um questionamento, acabou sendo a minha dissertação de mestrado, por isso que eu editei o livro, mas somente editei o livro, as editoras só tiveram interesse em publicá-lo depois da súmula do Supremo, que foi em 2008, quando o assunto uso de algemas passou para o meio popular, né? A população começou a conhecer, porque começaram a algemar pessoas renomadas, políticos, empresários, banqueiros, e veio à tona, né? Essa discussão, quando eu falo para os meus colegas policiais americanos, eles até acham estranho, falando, mas como você escreveu um livro sobre o uso de algema? Porque lá não se discute, o policial usa se necessário e ponto, ele que sabe quando necessário. E aqui, coronel, hoje o que temos, né? Temos sim que proteger os direitos daquele que está sendo preso, mas também temos que proteger o direito de todos que estão ao seu redor, né? Eu sempre falo para os meus alunos na academia de polícia que quando nós ingressamos como policial, ninguém ali fez um concurso para herói. Nós fizemos um concurso para profissionais. Né? Então, o policial não tem que estar à disposição ali para tomar tiro, não tem, nós temos que nos resguardar. Então, o uso da algema é para a segurança do cidadão que está sendo preso, mas é também segurança para os policiais e para toda a sociedade, porque se um criminoso foge, toda aquela sociedade está correndo risco. É verdade. Né? Então, foi esse estudo. Então, depois da súmula do Supremo, isso hoje é bem conversado, tal. E hoje, como funciona o uso de algemas? Ele passou a ser exceção. A regra é não usar. Se usar, podemos usar, se houver fundado suspeito, e daí tem umas regras. Se usar, hoje o policial tem que fundamentar porque usou. Então, hoje, na verdade, nós não deixamos de usar algemas, nem podemos deixar, porque é algo de segurança, mas, se usamos, temos que falar por escrito. Então, foi burocratizado o uso de algemas. Inclusive o policial militar, quando tem que fazer o uso da algema, ele faz constar no boletim de ocorrência policial militar em que momento ele precisou fazer o uso da algema
para que isso seja embasamento, inclusive, no momento da prisão em flagrante no distrito policial. Né? Na verdade, a convalidação da prisão em flagrante. Também falando um pouquinho sobre a sua atuação na Copa do Mundo, nós temos o orgulho de poder dizer que nós realizamos a Copa do Mundo no Brasil, especialmente em São Paulo, onde, do ponto de vista do policiamento de trânsito, foi de grande êxito, porque houve uma única morte nas áreas de interesse da Copa do Mundo, por exemplo, no Vale do Anhangabaú. Um caminhão de limpeza urbana foi fazer uma manobra, deu uma ré e não viu uma senhora que estava passando atrás, junto com o seu filho, e essa senhora acabou sendo esmagada e veio a óbito. Foi a única ocorrência de morte no trânsito no período da Copa do Mundo. E do ponto de vista da Polícia Civil, qual a sua avaliação sobre o trabalho desenvolvido na Copa do Mundo em São Paulo? Foi um grande desafio para todos nós, né, Coronel, e eu acompanhei o seu trabalho. Hoje eu tenho certeza que o senhor está à frente do trânsito não por acaso, porque um dos maiores desafios da Copa estava em suas mãos, né, que foi o trânsito à mobilidade urbana. Do ponto de vista da Polícia Civil, também foi um grande desafio para todos nós, né? E quando a gente fala na Copa, não temos que pensar somente aqui na cidade de São Paulo, também tivemos arredores, então as seleções estiveram presentes em várias cidades do interior, impactando várias cidades, às vezes até pequenas, né? E por um tempo mais prolongado, porque muitas chegaram antes para fazer o período de aclimatação, de adaptação, de treinamento para período da Copa efetivamente. Sim, e foi um grande desafio para a Polícia Civil. Do nosso planejamento envolvemos vários departamentos, então pensamos até do ponto de vista de saúde pública, os alimentos que estavam sendo servidos, que poderia ser um problema, as falsificações, camisetas falsificadas, os fogos de artifícios, isso é de controle da Polícia Civil, as delegacias do perímetro fechado, aberto, os aeroportos. Então foi um esquema, um planejamento muito bem montado. Uma grande operação. Uma grande operação, envolvemos praticamente todos os departamentos da Polícia Civil, mas de tudo isso saímos aí com uma grande experiência, sem problema nenhum, foi muito melhor do que planejávamos. E acho que o maior legado que fica não foi somente o que vivemos lá, mas o que vivemos até hoje, né? Hoje, por exemplo, estamos juntos aqui porque nos conhecemos na Copa, né? E essa relação, essa troca de experiência, essa convivência com diversas instituições, porque sentávamos juntos numa mesa de decisão com polícia militar, bombeiro, exército, órgãos da prefeitura, municipais. E isso foi um grande aprendizado, essa troca de experiência, esse convívio, esse relacionamento é o grande legado que acho que a Copa nos deixou. Foi uma grande experiência. E lembrando, São Paulo não sediou a Copa das Confederações, que é um evento teste que acontece um ano antes, para que os órgãos envolvidos com o grande evento, que é a Copa do Mundo, pudessem ter aí experiências de deslocamento até os estádios, um mega evento que envolve grandes públicos. Então nós tivemos que nos superar. Lembro de ter encontrado a doutora Fernanda Erbella em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na semifinal da Copa das Confederações, no jogo Brasil e Uruguai, onde o Brasil se sagrou-se ali vencedor e foi disputar a final da Copa das Confederações, uma semana depois no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. Então, teve que ter uma dedicação extra, né, um desdobramento que pudesse aprender fora de São Paulo, para que no ano seguinte, 2014, pudéssemos aplicar aqui os conhecimentos. Agora, falando um pouquinho sobre a sua atual função, né, titular da 2ª Delegacia de Proteção ao Turista. Como é que tem sido desenvolvido o trabalho? Porque o aeroporto de Congonhas é o 2º aeroporto em movimento de passageiros no país, só perdendo para o aeroporto de Guarulhos. É um grande desafio, eu imagino. É um grande desafio. Nós perdemos em número de pessoas do aeroporto de Guarulhos, por exemplo, mas se levarmos em conta o número de passageiros com o horário de funcionamento, nós estamos em primeiro, porque o aeroporto de Congonhas ele tem 81 anos. Ele veio primeiro que os prédios ao redor, só que hoje o aeroporto atrapalha esses moradores, então o funcionamento dele durante a noite encerra, né? As operações se encerram. Então o fluxo de pessoas durante o dia nós temos o maior. E assim, Coronel, se a gente pensar no número de pessoas que circulam pelo aeroporto, a gente vê a
imensidão, que ele pode ser comparado até cidades do interior. Então, eu tenho só de passageiros, por dia, 60 mil. São 580 voos. Né? É uma imensidão, tem 9 mil funcionários cadastrados, 3 mil táxis, é uma imensidão. E quais são os principais problemas de segurança pública ali numa área importante do aeroporto de Congonhas? O principal crime que temos no aeroporto, que hoje eu digo com maior orgulho que conseguimos reduzir imensamente, é o furto, né? E esse furto, ele acontece no mundo inteiro, não é privilégio só nosso, isso acontece nos aeroportos do mundo. Por quê? Porque o turista que está se utilizando de um avião, ele tem dois perfis. Ou ele está de férias, totalmente relaxado, com a família, muito feliz que está longe do trabalho e acaba se descuidando das suas bagagens, ou ele é aquele executivo, aquele funcionário de uma empresa que tem horário para chegar na reunião, que está preocupado com a apresentação que vai fazer e também acaba, né? E hoje a gente vê também, muitas vezes, que o celular, ele absorve muito a atenção da pessoa. Então, a pessoa fica focada no seu celular e esquece ao redor das suas bagagens. E aí os oportunistas acabam se aproveitando desse momento e subtraindo a bagagem dos passageiros. Nós temos aí, a produção do programa preparou umas imagens que eu gostaria que rodasse para a doutora Fernanda Erbella poder comentar. Isso, aí nós temos... Que imagem é essa? Essa foi da Copa do Mundo, né? É a sala VOC, a sala onde tomávamos as decisões em conjunto. Então, pode ver, por exemplo, que eu estou ao lado de um policial militar. Tenente Coronel Luiz Gonzaga de Oliveira Júnior, que é o comandante do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Isso, também essa daí é lá no Itaquerão, também é isso? No Itaquerão, num dos jogos da Copa. Sim. Então, eram todos sentados lado a lado, né? Isso facilitava muito. Então, a gente via um problema, então um falava, olha, esse problema, aciona a Polícia Militar, não, então vai levar para a delegacia, eu já acionava a delegacia. Então, foi realmente excelente. Uma grande experiência, foi uma grande experiência. Isso. Aí eram as infinitas reuniões de preparação, das quais o senhor acho que estava aí presente também, no Isso, Palácio. Essa daí é uma reunião ali no Salão dos Pratos, no Palácio do Governo, Comitê Paulista de Segurança para a Copa. A preparação começou 2 anos antes, né? Então não foi tudo de última hora, não. A gente conseguiu se preparar. E sobre as ocorrências, temos aí ainda alguma imagem vídeos, aí da produção, algum vídeo que possa rodar? Enquanto a produção prepara aí para passar o vídeo. Agora... esse é um furto que conseguimos esclarecer a autoria. A hóspede desse hotel, ela estava colocando as malas dentro desse veículo branco. Ó. Perfeito. Então ela estava... Tem uma criança ali, uma jovem, Isso, né? Ela está carregando o carro, então totalmente envolvida. Não sei se conseguem perceber, mas tem atrás do outro carro branco parou um carro prata. Perfeito. Os senhores vão acompanhar que sai um indivíduo dali. E o porta-mala está aberto. O porta-mala está aberto, ele vai pegar a bagagem de dentro do porta-mala. Ela voltou para pegar a última mala, abaixando, ele já está estudando, vendo o que tem de bagagem. Esse que está em pé ao lado, já é um dos criminosos. Perfeito. Tá? Ele está vendo o que tem de bagagem ali, enquanto o outro vai sair do carro. Já saiu, já pegou a bagagem. Ou seja, ele aproveita... Pegou a bagagem, já correu, entrou, ele aproveita. Ele aproveita a distração da senhora que está abastecendo o porta-mala do veículo. Ela está levando a última mala, quando ela vai ver que uma já foi subtraída e o carro saindo, já saiu. Exatamente. Esse é um no aeroporto, a gente vê esse passageiro, ele está na porta do banheiro aguardando sua esposa. Perfeito. A gente vai ver a atuação de 2 indivíduos que se aproximam. E um deles faz uma pergunta para esse passageiro, enquanto o outro subtrai a bagagem. Ou seja, os infratores, eles vão exatamente naquele ponto fraco da pessoa. Né? A pessoa está tão ali... Um já se aproximou, já está estudando qual a bagagem. Ele já tem até uma estratégia para poder fazer o furto da bagagem, né? Um está fazendo a pergunta, olha o de trás, pegou, abaixou, pegou a mala. Sim. E já está saindo. Enquanto está dando... Essa já é a bagagem do E aí, passageiro. Cadê a mala? Já não está mais ali. Não, o passageiro continua na mesma posição, sem perceber que foi furtado. Ou seja, a hora que ele vai se dar conta, porque vai fazer o embarque, que ele percebe... A bagagem já
Tá da longe. bagagem. Qual é a recomendação que a senhora dá, então, para os passageiros quando chegarem no aeroporto, estiverem às vezes com crianças, estão indo em férias embarcar? Qual é a sua orientação? Não descuide de seus bens, né? Então isso vale para embarque de aeroportos, para lobby de hotéis, para feiras. Então não descuidar de suas bagagens. Então se vai comer, que coloque entre seus pés, prenda as bagagens. Se vai almoçar em um restaurante que não sabe, ponha as suas bagagens no colo. Então tente não descuidar. Perfeitamente. Bom, nós conversamos então com a doutora Fernanda Erbella, delegada titular da 2ª Delegacia de Proteção ao Turista. Queria agradecer muito a sua participação, dizer que o programa PM A Comunidade está sempre de portas abertas e sempre que tiver que noticiar alguma coisa importante na proteção ao turista, Ótimo. o programa está à disposição. Ótimo, o agradecimento é todo nosso, falo em meu nome e também da Polícia Civil, a oportunidade de estarmos aqui. Obrigada. É isso aí. Vamos para o segundo bloco, o programa PM A Comunidade volta já. Em menos de 24 horas de ação, policiais militares da Rota resolveram ocorrências de grande repercussão, além de realizar uma grande operação policial na zona leste da capital de São Paulo. A saída para o turno de serviço de policiais militares da Rota foi especial. Antes de partirem para o policiamento operacional, receberam a visita do secretário de Segurança Pública, Dr. Magno Alves Barbosa Filho, que fez questão de parabenizar pessoalmente os policiais pelas brilhantes ocorrências. Em Osasco, os policiais militares da Rota prenderam os criminosos que tiraram a vida do tenente Okada. É a Polícia Militar, através da Rota, proporcionando uma resposta à altura contra o crime. Uma pequena homenagem à esposa e filhos que representam a família policial militar. O patrulhamento dos senhores hoje na Zona Leste é para manter a segurança, para que não ocorram mais fatos como esse. E hoje a prisão, mas muito importante mesmo, uma resposta das forças de segurança àquele que tirou a vida do tenente Okada. Uma forma de você incentivar a tropa, de agradecer a tropa por todo o serviço que ela faz aqui para São Paulo, para o estado de São Paulo, de um modo geral. É uma tropa que é uma reserva do Comando Geral da Polícia Militar, uma reserva tática da Secretaria da Segurança Pública e uma tropa excepcional, uma tropa muito eficiente. Para o patrulhamento tático de rota! Olha, de forma! Vai! Fora! Confira o relato dos soldados Botelho e Cristina, do 22º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, sobre a ocorrência que eles atenderam no último dia 12 desse mês, envolvendo uma gestante. Na data do dia 12 de setembro de 2017, por volta do meio-dia e 25, a equipe estava no deslocamento. Fomos abordados por uma senhora com pedido de socorro. No veículo, uma parte oriente, estava fortes dores aí. No deslocamento ao apoio, a mesma não aguentou as dores aí e veio entrar em trabalho de parto. A equipe realmente constatou que a gestante estava em trabalho de parto e a mesma realizou os procedimentos dentro do veículo, onde a gestante deu à luz ao pequeno Bernardo. Posterior, a mãe junto com a criança foram levados ao PS mais próximo para receberem os devidos cuidados médicos. Graças a Deus o parto ocorreu com sucesso, a mãe e a criança passam bem. Eu penso que todos os policiais militares deveriam um dia ser abençoados com uma ocorrência dessa, pois é muito gratificante, é um sentimento único o fato de você ajudar uma criança a vir ao mundo e você ser a primeira pessoa a poder carregar ela no colo. E foi muito emocionante.
Vítima é libertada ilesa e ladrão de carga acaba preso. O sargento Leandro Rocha, do COI, o Comando de Operações Especiais, conta para nós como foi essa ocorrência. Hoje pela manhã, a equipe do 49, viatura 49111, deparou com um veículo Iveco, produto de roubo. E dentro do veículo encontrava-se o motorista em poder do bandido. E ele, ao avistar a viatura, desceu do veículo já em movimento, embreou-se em área de mata, homiziando, e logo em seguida foi acionado a patrulha do COI, que de pronto foi autorizado o deslocamento pelo capitão Zóquio, comandante da 2ª Companhia, e ao chegar no local obtivemos algumas informações, fizemos um breve planejamento e na busca foi localizado, homiziado, um indivíduo, junto a ele uma mochila, e dentro da mochila tinha uma arma de paintball, similar a uma metralhadora. Diante conduzidos o objeto mais o indivíduo, né, que posterior foi indiciado. Assista ao agradecimento que os policiais militares do 50º Batalhão de Polícia Militar do Interior receberam do senhor Bruno Cono, após eles recuperarem os seus bens que foram subtraídos em um roubo no último dia 9 desse mês. Gostaria de agradecer à Polícia Militar pelos serviços prestados. Ontem a gente foi vítima de um assalto à nossa residência, onde nos levaram carros e vários artigos de usos pessoais, como joias, relógios, celulares, e em menos de 24 horas foi encontrado tudo, e inclusive apreenderam os bandidos. Então gostaria muito de agradecer à Polícia Militar pelos serviços prestados. Na data de hoje recebemos uma informação via 90 que haveria um veículo supostamente abandonado na estrada conhecida aí como Varejão. Chegando no local constatamos também esse veículo mais um que também era produto de roubo. Em dado momento, aí, na averiguação dos veículos, foi visualizado um GM Celta, que ao perceber a nossa presença, tentou evadir-se do local. Sendo prontamente acompanhado por nós, logramos eles abordar os indivíduos. Constatamos aí também que o veículo estava com a sua placa adulterada, tratando-se também de um outro veículo de roubo. Durante a fiscalização veicular foi localizado uma chave da Land Rover, que era o primeiro veículo que estava abandonado. E com a chegada do apoio foi verificado que o objeto dispensado tratava-se da chave do outro veículo também produto de roubo. Fizemos a diligência até a residência dos indivíduos e diante dos fatos eles confessaram a prática do crime, um roubo numa chácara em Porto Feliz em data anterior. Quero agradecer o apoio de todas as viaturas aí do 50º Batalhão pelo apoio, foi fundamental para a conclusão e o êxito dessa ocorrência. Muito legal, Farina, várias ocorrências, né? Belíssimas ocorrências que mostram o trabalho do servir e proteger dos nossos policiais militares. E agora nós vamos conversar com policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito. Hoje, dia 25 de setembro, comemora-se o Dia Nacional do Trânsito. E eu convidei para estar conosco aqui duas pessoas muito importantes do comando, que exercem o comando de policiamento de trânsito, o Major Alexandre César Prats, que é o chefe da divisão operacional do Comando de Policiamento de Trânsito, o Major Denis Izumida, que é o coordenador operacional do 2º Batalhão de Polícia de Trânsito, e também dois policiais que fazem um belíssimo trabalho, a Cabo Shirley Gasparini e o soldado Carleone, que participaram de uma ação inédita desenvolvida pelo Comando de Policiamento de Trânsito. Major Prats, muito boa tarde. Conta para os nossos telespectadores que ação foi essa. Parece que vocês foram a uma região de bares e restaurantes. O que foi que você ajudou a organizar a semana passada?
Boa tarde, comandante. Eu, como chefe da divisão operacional do Comando de Policiamento de Trânsito, recebi a determinação do comando em planejar uma operação principalmente educativa às pessoas que estavam frequentando bares e restaurantes. Nós fizemos uma parceria com o Detran de São Paulo, bem como com a Brasel, que é a Associação Brasileira de Restaurantes, Bares e Restaurantes, e iniciamos essas missões em vários bares em toda a capital de São Paulo, onde o policial militar do policiamento de trânsito interagia com os frequentadores, mostrando e sensibilizando as pessoas de o uso do álcool não pode ser feito com a condução do veículo automotor. E como é que foi na região do 2º Batalhão de Polícia de Trânsito, Major Denis? Como é que foi organizado, como é que vocês realizaram essa ação educativa? Comandante, primeiramente, muito obrigado, boa tarde a todos. Da mesma forma que o Major Prats já explanou, nós tivemos aí um apoio do Comando de Policiamento de Trânsito no primeiro contato com esses bares, né? Então, através da Abracel, foi feito o primeiro contato, e quando os policiais chegaram no estabelecimento, o engraçado é que, tanto da parte dos frequentadores, quanto da parte dos próprios policiais militares, eles ficaram meio que receosos aí na receptividade em ambas as partes. Após aquele estabelecimento daquela confiança entre as partes, né, aí isso virou uma coisa muito legal, essa interação entre os frequentadores, os condutores com os policiais militares. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para os nossos entrevistados aqui do programa PM Comunidade, utilize o WhatsApp, o número é 981-420-208. Eu vou repetir, 981-420-208. Os donos dos estabelecimentos já tinham sido informados que iriam receber uma ação da Polícia Militar. Então, já houve aí uma primeira sensibilização, porque o proprietário do estabelecimento receberia os policiais não numa situação de emergência, mas numa situação de educação e civilidade. Perfeito? Perfeito. Como é que foi desenvolver esse trabalho? Eu sei que, inclusive, você foi a campo, como o Major Prats, a Shirley e o Carleone, né? Qual foi o sentimento que você percebeu ali entre os frequentadores, dos próprios policiais? Qual foi ali a relação, essa interação? Como é que você pôde perceber isso? Comandante, por parte dos frequentadores, a partir desse estabelecimento de confiança, surgiram as dúvidas. Então, por parte dos policiais, ficou a missão de sanear e dirimir essas dúvidas dos frequentadores, que são muitas, né? Que foram muitas. Então, acho que foi muito produtivo nessa parte de esclarecimento e de educação ao condutor que estava frequentando o bar. Eu vou pedir para a Cabo Shirley Gasparini contar para a gente como é que ela realizou essa ação educativa, mas é preciso dizer desde já que no Brasil a tolerância em relação ao uso do álcool e a condução do veículo automotor é zero. Quer dizer, as pessoas muitas vezes falam assim, não, mas eu tomei só uma latinha de cerveja. Pouco importa se foi uma latinha ou se foram várias latinhas. O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro diz que é infração de trânsito dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa que cause dependência. Por exemplo, a cerveja é uma bebida, né, que causa dependência e, obviamente, ela é proibida no caso da condução do veículo automotor. Só que ela estabelece limite entre a infração de trânsito, que é o artigo 165, para o crime de trânsito, conhecido como embriaguez ao volante, que é exatamente a mesma tipificação do artigo 165, só que a partir de uma dosagem de presença de álcool, né, no corpo humano, que é medido através do etilômetro. E eu vou pedir que, então, a Cabo Shirley e o soldado Carleone expliquem. Mas eu queria, antes de mostrar para você que nos assiste como é realizado o teste do etilômetro, também conhecido como bafômetro, perguntar para a Cabo Shirley
que trabalha na administração do batalhão, né, na área de Justiça e Disciplina, do 2º Batalhão de Polícia de Trânsito, que ela foi à rua, ela foi trabalhar no serviço operacional, né, e mostrar que mesmo os policiais que trabalham na administração também colaboram no serviço operacional. E aproveito para dar os parabéns, porque os policiais que trabalham na administração, que concorrem às escalas operacionais, mostram que estão prontos para trabalhar em qualquer lugar da Polícia Militar. Então, Cabo Shirley, muito boa tarde. Como é que foi para você participar de uma ação educativa como esta? Boa tarde a todos, né? Foi muito produtivo para mim. Às vezes as pessoas pensam, é só mais uma escala. Na verdade, não. A gente está sempre ali focado no serviço administrativo, cumprindo as nossas funções ali dentro, né, internamente. E quando surgem essas escalas, é muito bom esse contato com a população, né? E o que a gente fez no sábado, realmente que nem o Major Denis comentou, ficou aquela barreira entre nós policiais e o pessoal que estava nos barzinhos, né? E quando para chegar até aquele contato, aquela dinâmica com as pessoas, eles ficavam um pouco assustados. Vocês vão fazer alguma coisa? Vocês vão me autuar? Não, a gente veio aqui para conscientizar vocês sobre a relação do álcool e a condução de veículo. Perfeito. Nossa, que legal. Nossa, isso não é muito comum, né? Aí a gente veio aqui para orientar, explicar, até de uma forma educativa, uma forma espontânea, né? Que vocês agora, tenham uma vocês distribuíram para as pessoas, para elas saberem se tinham condições de dirigir? Sim. Que tipo de material? Pode mostrar para a gente? Sim, com certeza. Nós usamos os etilômetros descartáveis, né? Que a gente mostrava para o pessoal, na qual eles têm um tubinho aqui dentro que tem um recipiente químico, né? Certo. Isso. Então, na verdade, esse é o etilômetro descartável. Descartável. Certo. Descartável. E esse etilômetro descartável, aproxima um pouquinho mais o microfone, isso. Esse etilômetro descartável é que foi cedido pelo Detran de São Paulo. Sim. Para que a Polícia Militar, por meio do CPTran, pudesse ir aos bares e restaurantes, certo? E qual é a orientação? Então, puxava esse bocal... Puxava o tubinho que vem dentro do saquinho. Aqui dentro tem uma substância química que ela reage com o ar que é soprado dentro do saquinho. Então, certo. A gente pedia para os frequentadores soprar aqui dentro, né? Vou demonstrar. Vamos lá. Isso. Primeiro a gente tem que encher. Isso. Então enche esse saquinho plástico com ar expelido enche pelos com pulmões. Ar. Aí a gente coloca o tubinho aqui dentro. Certo. Aí a gente começa a apertar e o ar que está aqui dentro do saquinho, ele vai para o tubinho. O que acontece? Quando a pessoa ingeriu qualquer quantidade de álcool, esse tubinho aqui dentro, ele vai mudando de cor. Ele começa a ficar rosa. Certo. Aí as pessoas perguntam assim, mas qual a concentração? Eu falei, bom, esse daqui só demonstra que você ingeriu bebida alcoólica. Ou seja, já é passivo. Já é passivo, você não pode conduzir o veículo. Perfeito. Nossa, mas eu não bebi quase nada, eu bebi só uma latinha. Aí eu falei, nós trouxemos também o etilômetro, né, para a gente poder verificar a quantidade, né, a dosagem. Isso. E aí o pessoal teve uma aceitação muito boa mesmo. Perfeito. Ou seja, superou a sua própria expectativa de como a população receberia Exatamente. essa ação. Inclusive, a gente estava num bar, né, foi feito por ali, e aí o nosso comandante falou, vamos para outros bares, né, para a gente fazer mais? Conversamos com o gerente, a gente falou assim, nossa, adorei a ideia de vocês. E aí acabou sendo atração no bar, né? Todo mundo concordou e quanto mais a gente fazia nas mesas, mais pessoas chegavam para poder fazer e tirar dúvidas, que o pessoal tem muita dúvida. Houve algum desrespeito? Nenhum. Ou seja, nenhum frequentador de bar veio fazer algum gracejo, fazer alguma gracinha com o policial? Não, muito pelo contrário. Veio elogiar o nosso trabalho e falar assim, nossa, eu estou super contente, tinha várias dúvidas,
Eu adorei o trabalho de vocês. Eu acho que vocês deveriam realmente fazer mais essa conscientização com o pessoal que estão no bar, né? Sim. E todo mundo aderiu à nossa ideia e foi muito produtivo. Legal. Eu vou passar agora para o Carleone, né? Eu vou pedir até que o Major Prats ajude a assessória aí. Carleone, você participou também da ação educativa. Você é da primeira companhia? Segunda companhia. Você é da segunda companhia do 2º Batalhão de Polícia de Trânsito, que atua na zona leste da capital. Como é que foi para você participar dessa ação educativa que nós vamos realizar agora às quintas, sextas e sábados, nos primeiros pontos de fiscalização da alcoolemia, ou seja, no período compreendido entre as 22 e as 0 horas das quintas, sextas e sábados. Como é que foi para você? Quanto tempo de polícia você tem? Primeiramente, boa tarde, coronel. Boa tarde a todos nos assistindo. Vou completar aí 8 anos, né? 8 anos de polícia. Caminhando para 8 anos. Sempre trabalhei no trânsito, formado e trabalhei primeiramente no primeiro BPTran, que faz a Zona Sul, né? E agora estou no 2º BPTran e estou trabalhando na área da Zona Leste. Certo. Né? Esse trabalho desenvolvido, para nós, foi até meio que... é novo, né? Porque você abordar para uma fiscalização de trânsito é diferente de você fazer uma abordagem em bares de conscientização. Então, passamos da fiscalização, propriamente dita, para a conscientização. Então, já é um caminho diferente, né? E a recepção que nós tivemos nos bares me surpreendeu. Positivamente? Né? Positivamente. Porque fomos muito bem recebidos, elogiados, né? E aclamados para voltar. Né? Voltem sempre, como a Cabo Chile falou, fomos no bar que havia sido feito o pré-acordo de comparecermos, mas posteriormente fomos em bares que não tinha esse acordo, né? E os gerentes, os proprietários nos acolheram muito bem, né? Perfeitamente. Puder explicar, eu vou pedir que o Major Prats possa auxiliar com o microfone, como é que esse é o equipamento que vocês utilizam, chamado como bafômetro ou etilômetro? Etilômetro, propriamente dito. Como é que vocês fazem, na fiscalização propriamente dita, a utilização do etilômetro? Primeiramente é oferecido ao condutor. Ou seja, ele não é obrigado. Não. É um direito dele fazer para comprovar que ele não está sob influência de álcool, é isso? Exatamente. Então, ele funciona até mesmo como um aliado do condutor, né? E para também de uma vez por toda cair a mística de que você não é obrigado a produzir provas contra si. Não, o etilômetro está para te ajudar. Perfeito. Né? Se você não ingeriu bebida alcoólica, não tem por que não soprar. É verdade. Ou seja, é um direito, portanto, a gente orienta o condutor para ele fazer o teste. Com certeza. Isto. Aí é oferecido ao condutor, onde nós temos aqui o conector, que ele é um bocal descartável, ou seja, é um por condutor. Um por condutor, né? Certo. Ele tira do plástico, podemos... Pode sim, claro. Ele é descartável. É colocado o bocal no orifício do equipamento, certo? E ele aparece lá como se fosse um autoteste, né? Aparece lá. Mostra para as câmeras ali, por favor, né? Então, o etilômetro está ligado, ele faz um autoteste dizendo que ele está pronto para ser utilizado. Exatamente. Isso. E aí, o que você fala para o condutor? A gente pede para que ele sopre de uma forma contínua, né? No tubo. E no momento em que o aparelho dá o apito, ele pode parar. Pode fazer, por favor. Ou seja, por quanto tempo a pessoa tem que soprar até dar o resultado? Em torno de 5 segundos. 5 segundos. E aí já sai o resultado na hora. Isso. Aí está escrito valor 00, ele dá em miligramas por litro, né? Miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido nos pulmões. Sim, senhor. Né? E ali tem o número, o número do teste. O número de série do aparelho. Isto. Que é regulamentado e aferido pelo Inmetro, né? Perfeito. E aí, o que acontece se apontar 0,05? O condutor será autuado, né?
sanções administrativas, a autuação ela está no valor que é o mais importante que a gente passa para os condutores, né? É o valor. R$ 2.934,70. E a suspensão da habilitação pelo período de 12 meses, né? Isso, quer dizer, essa autuação ela vai seguir para o Detran vai abrir lá um processo, a pessoa vai apresentar uma defesa, né? E depois do resultado, se o recurso, né, se a defesa da pessoa não for deferido, né, a pessoa vai ficar com a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Sim, senhor. E a recolha imediata da CNH. Pelo período de 5 dias, fica na nossa companhia e o condutor tem que comparecer lá em condições, vai ser feito um novo teste para poder retirar a CNH. Não retirando no prazo de 5 dias, ela é encaminhada para o Detran. Perfeito. E assim, o que é mais importante é que, por que eu perguntei do 0,05? Porque se apontar no aparelho 0,04, está dentro do desvio padrão do próprio equipamento. Então, até 0,04 está dentro do desvio padrão, a pessoa não vai ser autuada. O equipamento é aferido pelo Inmetro pelo período de 1 ano. E o policial, quando fizer constar lá no auto de infração a autuação pela alcoolemia, que é o artigo 165 do Código, ele vai dizer, ele vai colocar lá o número do equipamento, o número do teste, porque aquele equipamento está aferido pelo Inmetro. Então é um cuidado que o policiamento de trânsito tem para garantir que a pessoa fiscalizada esteja sendo fiscalizada por um equipamento que esteja em condições. Também cabe um esclarecimento muito importante. Se a pessoa se recusar a fazer o teste, né? O que acontece, Major Prats? Comandante, a pessoa, ao se recusar ao fazer o teste alveolar, ela está provocando uma situação onde o policial militar tem que adotar as medidas administrativas... Como se ela estivesse... Como se no teste do etilômetro tivesse dado algum grau. A mesma sanção, o importante é ressaltar que a mesma sanção da recusa é a sanção de como se estivesse alcoolizado. Ou seja, a lei seca estabelece que é um direito da pessoa fazer o teste para que ela comprove que não está sob efeito de álcool. Perfeito. Ou seja, se ela se recusar a fazer, é a presunção de que ela está sob... Que ela haveria ingerido bebida alcoólica. Perfeitamente. Bom, nós vamos ter que encerrar esse segundo bloco, mas eu queria aproveitar para dizer que hoje, dia 25 de setembro, Dia Nacional do Trânsito, uma grande homenagem a todos os agentes de trânsito que trabalham para defender, para zelar pela segurança, pela fluidez e pela fiscalização no trânsito. O objetivo desse trabalho é a preservação de vidas. E nós sabemos o quão trágica é a perda de uma vida no trânsito. E nós queremos trabalhar para preservar as vidas, permitir que as pessoas possam se deslocar para o seu trabalho, para suas casas, para ter qualidade de vida. Então, é necessário que você tenha uma atitude positiva na condução dos veículos. E aos pedestres, todo o cuidado na travessia das ruas, das avenidas, das estradas. Existem faixas de pedestre, existem as chamadas passarelas no caso das rodovias, e é preciso que todos nós tenhamos uma atitude positiva. Portanto, eu gostaria de encerrar esse bloco agradecendo muito a participação do Major Prats, do Major Denis, da Cabo Shirley Gasparini, do Soldado Carleone, que representam todos os policiais e agentes de trânsito no Brasil. Lembrando que a sua escolha faz a diferença no trânsito. O próximo bloco nós conversaremos com policiais militares do 36º Batalhão. O programa PM e a Comunidade volta já. Segundas-feiras. Vamos lá. E para esse terceiro e último bloco do programa PM e a Comunidade, eu convidei o Tenente
Roberto Emílio Farina Filho, para participar comigo da entrevista ao soldado Natalício e o soldado Veiga, do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Boa tarde, soldado Natalício, soldado Veiga. Como é que foi? Qual a ocorrência que vocês participaram, e me parece que não foi uma só, mas aquela que aconteceu dentro de uma Assembleia de Deus? Então, comandante, boa tarde. A nossa ocorrência foi o Copom, nossa central de operação, informou que nessa igreja estava ocorrendo um furto em andamento. De imediato, nossas viaturas da primeira companhia... Furto em andamento? Estava ocorrendo furto. Furto. Tinha acontecido um furto dentro da igreja. Estava acontecendo. De imediato, as viaturas deslocou para verificar. Quando, no deslocamento, o Copom informou que o veículo dos infratores tinha saído do local. Aí, de posse das características do veículo, a gente intensificou o patrulhamento no intuito de localizar o veículo. Quando, após alguns minutos, aí a nossa equipe conseguiu localizar o veículo, feito todo o procedimento, após verificar o veículo. Quem que estava dirigindo a viatura? Soldado. Isso. Veiga, como é que foi? Quais eram as características do veículo? No caso, a solicitante, primeiramente, boa tarde, senhor coronel, e os telespectadores também, boa tarde. E, de início, a solicitante informou para a gente informou via Copom, né, que 2 indivíduos haviam saído no veículo, e dentro desse veículo haviam colocado vários pertences da igreja. Entre eles, ela não informou quais os pertences que seriam. Certo. Pela característica do veículo, se tratando de um Escort, do modelo não tão antigo, mas deu detalhe da lanterna redonda e tal. E, enfim, pela Avenida Rotary, a gente efetuou o patrulhamento. Avenida Rotary no município de Embu das Artes. Embu das Artes. Não tinha uma placa do carro? Não, a princípio não, ela só passou a cor e a característica dessa lanterna. Algumas características. Isso, foi com o tirocínio, então. Exatamente, 2 indivíduos dentro do veículo. De acordo com essas informações, nós efetuamos um patrulhamento e onde algum local da Rotary, um veículo com a característica, com os 2 indivíduos, a gente abordou. Deu pode parada, deu um sinal sonoro para ele. De imediato parou. A princípio, era mais um veículo a ser abordado, como qualquer um. Só que as características estavam batendo. Abordamos, juntamente com o CGP Uno e as outras viaturas apoiando. O CGP é o comandante do grupo de patrulha, que é o sargento. Sim, senhor. Seguiu em apoio a vocês. Seguindo no apoio. E ele efetuou o cerco por outra via, que seria possível fuga dos indivíduos. Efetuamos abordagem nesses 2 indivíduos. A princípio, sem nenhuma novidade para mais. E eles confessaram que eles fizeram isso? Como que foi a conversa? Na hora da abordagem, já verificamos dentro do veículo que o vidro não era filmado, nada. Tinha várias aparelhagem de som. Entre mesa de som, caixa de som, notebook, enfim, várias aparelhagens. Vários eletrônicos. Exatamente. Na hora que perguntamos a eles onde que era da onde seria aquelas aparelhagens, eles informaram que estavam vindo de um show. Aí, devido a essas informações, nós separamos os 2 indivíduos e começamos a efetuar as perguntas separadamente para os 2. Certo. Uma entrevista separadamente para os 2. Foi daí que os 2 começaram a entrar em contradição, um com a resposta do outro. Um falou que estava vindo de um forró, que tinha promovido um forró. O outro tinha promovido uma festa de casamento. Enfim, não estava batendo as informações. Certo. Aí começamos a fazer perguntas mais profundas para eles, falando, né, seu colega ali já entregou, já não está entrando em acordo. Aí um dos indivíduos já falou, não, realmente furtamos a igreja, tal, acabou confessando. Aí vocês conduziram para o distrito policial e compareceu quem da igreja lá para reconhecer os pertences? Compareceu o pastor, o responsável da igreja, compareceu lá no local do DP. Até, a princípio, eles confessaram, mas teria que ter a prova final do pastor. E eles falaram por que eles foram furtar esse som? O que eles iam fazer com esse som? Provavelmente iria vender, porque um deles já teria passagem por furto de aparelhagem de som. Residente já na ação. Já era residente na ação. E coronel, o senhor viu que o tirocínio que eles tiveram na hora de localizar o veículo sem a placa, né? Essa experiência que eles devem ter,
né, essa percepção no momento da abordagem. Ô Veiga, você tem quantos anos de polícia? Eu tenho 4 anos e 8 meses. 4 anos e 8 meses. E você, Natália? Eu faço 2 anos de corporação. 2 anos. E quantos anos de idade você tem, Natalício? Eu tenho 33 anos. 33 e o Veiga? 37. 37 anos. Então, assim, a experiência de vida somado à experiência profissional, né, em benefício da segurança das pessoas. Ô Farina, você tem apresentado aí semanalmente o bloco PM Informa. O que você tem percebido, né, o que guarda de similaridade nas várias ocorrências que você tem apresentado? Essa questão do tirocínio policial, em que os policiais eles usam dessa experiência para fazer a abordagem em atitude suspeita, isso que é uma forma de prevenção para a comunidade, para as pessoas, né? É o que nós temos visto. Muitas ocorrências, a grande parte das ocorrências, elas, quando elas vêm pelo 90, mas não com todas as informações necessárias, nós contamos muito com a percepção do policial. E acontece muitas ocorrências que logram êxito igual essa ocorrência do Veiga. Você trabalhou no policiamento territorial e também já trabalhou também na Força Tática. Qual é a sua percepção sobre a postura do policial no enfrentamento à criminalidade? O policial, ele utilizando os procedimentos operacionais, como o Veiga e o Natalício falou, no momento da abordagem, né, isso é o principal do policial apresentando a polícia militar para a sociedade, né? Então, quando o policial ele realiza a abordagem dentro do procedimento operacional padrão, como é ensinado na Academia do Barro Branco, na Escola de Formação de Soldado, de Sargento, acaba mostrando esse formato, né, de policiamento profissional, técnico, comunitário e fazendo gerar, além da prevenção, né, a repressão imediata, como eles conseguiram lograr êxito. Ou seja, na medida em que identificaram que era um infrator da lei, né, vamos dizer, a postura policial ela tem que ser muito mais rígida e rigorosa, porque está tratando ali com uma pessoa que já, vamos dizer assim, feriu as leis, né? Então o trabalho da polícia é de fazer cumprir as leis. Eu queria, antes de encerrar o programa, aqui o Rafael Mesquita, final do telefone 0871, ainda referindo-se à questão da ação educativa no trânsito, educação e instrução, acredito ser a chave para um trânsito melhor, parabéns por esta ação. O Marcos Marcondes perguntando quando vai abrir inscrições para a PM em São Paulo. Quer dizer, a Academia do Barro Branco abriu agora. Isso. Em setembro. Para ingressar na Academia do Barro Branco, para ser oficial, está aberto o concurso. E acompanhar, né, no site da Polícia Militar abertura. O Júnior Borba, um salve para a gloriosa Polícia Militar. A Magda Pereira, Deus abençoe vocês, guerreiros. Esse programa é da cidade de São Paulo? O Júnior Borba pergunta. Esse programa ele é do estado de São Paulo, realizado aqui nos estúdios da TV Osasco. E o Paulo Ardinaica, show de bola este programa. Nós encerramos o programa PM A Comunidade dessa semana, desejando a todos um excelente dia, uma excelente semana. Até a semana que vem. Tchau.